Boa noite, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Gênesis 22, versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler? Todo mundo já abriu aí? E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, de todos os povos da terra, serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Então essa palavra está falando um pouquinho da história de Abraão, das bênçãos que o Senhor iria derramar sobre a vida dele. E Deus, ele faz umas promessas aqui, mas antes dessas promessas, no versículo 1 desse capítulo, a palavra também conta que Abraão, ele foi colocado à prova. Deus, ele pede para Abraão pegar seu único filho. A gente sabe o quanto foi difícil, né? Para Abraão ali ter essa promessa cumprida na vida dele. Mas Deus pede para que ele tome o seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho que ele tanto amava, pegasse ali o seu filhinho, que a sua esposa concebeu com tanta dificuldade, e que ele pegasse aquela criança e apresentasse a Deus em holocausto, como sacrifício, na terra de Moriá. Então Abraão, como servo obediente, ele pega o seu filho, ele vai rumo a essa viagem, ele acorda de madrugada, arruma as suas malinhas, sua trouxinha ali, se organiza para, juntamente com o seu filho e mais 2 servos, seguir rumo àquilo que Deus determinou para ele. E após viajar 3 dias, né? Imagina 3 dias de viagem a pé. Devia estar um calor, o sol de dia, frio de noite, né? Como é naquela região que a gente sabe, quanta dificuldade nessa viagem, 3 dias, quantas coisas que Abraão ali deveria ficar pensando. Como que vai ser essa entrega? Como que vai ser esse sacrifício? Como que vai ser apresentar essa obediência a Deus? Porque eu acredito que Abraão não queria fazer isso. Nenhum pai quer sacrificar o seu filho. Depois de clamar tanto por uma promessa, quando a gente pede algo para Deus e Deus fala que vai retirar aquilo da gente, mesmo que não seja nosso filho, é muito dolorido, sim ou não? Mas imagine se tratando de uma criança tão desejada, tão amada. E ali 3 dias ele viajando, caminhando, pensando. Então ele avista o monte que Deus pediu para que ele subisse ali para sacrificar o seu filho. E no caminho da subida, Isaque começa a conversar com o seu pai. E ele começa a falar: meu pai, meu pai. Aí Abraão responde: sim, meu filho. Né? Ali na continuação de Gênesis 22. Sim, meu filho, o que você deseja? Qual que é a sua preocupação? A Isaque, esperto, ele pensa: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ou seja, ele estava ali desavisado. Ele não sabia o que ia acontecer. Abraão não abriu ali a dificuldade para o seu filho. Mas Abraão, um homem que era seguro naquilo que Deus tinha determinado para ele, ele responde: Deus mesmo há de prover. Deus vai prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ali eles continuam a caminhar. E quando eles vão chegando ali ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construi um altar, sobre ele arruma a lenha. E ali o mais difícil ele faz, chegando ali bem perto de acontecer aquilo que Deus determinou, porque ele vem e ele chega a amarrar o seu filho.
Ou seja, está ali perto dos últimos segundos. Ou acontece um milagre, ou aquele filho vai morrer. Já passou por isso? Uma situação parecida como essa, onde você está bem perto ali, necessitando desse milagre, parece que ele não vai aparecer, mas Abraão, ele segue em obediência, obedecendo aquilo que Deus determinou para ele, ele continua. Então ele coloca ali o seu filho sobre o altar, sobre a lenha, e aí ele estende a sua mão, pega a faca para sacrificar seu filho. Aí o anjo responde: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Ufa, aleluia. Não lhe faça nada, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou seu filho, seu único filho. Então Abraão ergueu seus olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi e pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus. Deus preparou ali o holocausto, mas Deus, ele seguiu ali no momento de provar o coração do seu filho. Aqui eu comecei a lendo nesses primeiros versículos, quando a gente começou essa pregação, falando sobre as bênçãos. Mas antes, como eu falei, Deus, ele fala da provação, que ele prova o coração. Deus, ele cumpriu todas as promessas, a gente sabe hoje daquilo que ele determinou, mas a gente precisa compreender que quando Deus, ele promete também coisas nas nossas vidas, muitas vezes antes ele vai provar o nosso coração. Porque aquilo que ele nos entregar, ele precisa compreender se a gente realmente tem condições de dar conta daquela bênção. E se o nosso coração não vai se desligar dele. Amém? Sim ou não? Então ele prova o coração de Abraão, assim como ele também prova o nosso coração. Em Provérbios 17:3 diz assim: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Então, esses versículos que antes falam da promessa, permite que Abraão, antes disso, ele também passe pela prova. Às vezes a gente só quer a bênção, né? Mas tem a aprovação antes. Porque Deus, ele quer saber se o nosso coração é um com ele. Amém? Se o nosso coração está unido com o propósito que ele tem para as nossas vidas. Porque a bênção que ele quer derramar vai muito além das nossas vidas. A bênção se estende a gerações, de geração em geração. Uma geração conta a outra, os feitos do Senhor. Então, a gente precisa compreender que as nossas decisões em obedecer ou não aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, ela vai também abençoar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e assim por diante. E não só os nossos filhos, mas a bênção se estende, se você tem irmão, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, porque isso vai se passando de geração em geração para todos os lados. E a fé e a confiança de Abraão, elas foram testadas. E elas se mostraram genuínas. Se mostraram mais fortes do que o seu afeto humano. Eu acredito que o sentimento mais forte que uma pessoa pode ter, para quem é pai e mãe aqui, é o sentimento de ser pai, de ser mãe. É o sentimento que você tem pelo seu filho. Por mais que você ame o seu esposo, você ame a sua esposa, a biologia é algo muito forte. Essa ligação genética, ela é muito forte. Então é um amor completamente diferente, único. E o amor por Deus que Abraão tinha, ele supera todo o afeto humano. Isso é muito intenso. É mais forte que os laços de amor que ele tinha pelo seu próprio filho. E ele demonstra um amor prático a Deus. Que o amor que ele tinha a Deus estava acima de todas as coisas. E é o que a palavra fala, que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. É um mandamento. Então eu acredito que ali a prova mais severa pedida por um homem foi seguida de uma forte reafirmação de aliança. E de tempos em tempos, a nossa caminhada com Deus, talvez você está começando a caminhar agora com Deus. Mas se você caminha há anos com o Senhor, você vai perceber que de anos em anos, Deus, ele vai permitir situações das nossas vidas,
onde ele vai precisar reafirmar essa aliança. E muitas vezes nós vamos precisar fazer escolhas que são muito doloridas. Deixar lugares, deixar pessoas, abrir mão, renunciar, matar a nossa carne, para que a gente venha reafirmar esse voto de aliança com Ele. Porque nada pode ocupar o lugar de Deus em nós. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Quando eu estava preparando essa palavra, depois de um tempo, Deus me trouxe algo ao coração, que é uma conexão familiar. Deus, Ele provou o coração de Abraão, porque Deus tinha coisas grandes para fazer em toda a família dele. E Ló era seu sobrinho. Ló, ele passou por situações completamente adversas e difíceis, porque a escolha dele talvez não foi colocar Deus em primeiro lugar. Quando ele vai morar naquela cidade chamada Sodoma e Gomorra, as suas filhas estão fazendo parte daquela cidade que vivia muito em promiscuidade. E quando Deus ele permite dar um voto de misericórdia, de tirar Ló dessa cidade, a sua mulher, Ele diz para que eles saiam daquela cidade e que eles não olhem para trás. Isso é uma ordem de Deus. E o que a mulher de Ló faz? Se você nunca ouve essa história, depois você vai ler na sua casa. Ela olha para trás. Então ela comete um ato de desobediência. E quando ela olha para trás, ela vira estátua de sal. Depois de um tempo, Ló ele vai para outra cidade. E ele é embebedado pelas suas próprias filhas. E quando elas percebem que eles não vão poder mais ter filhos, essa geração não vai continuar, elas têm relações com seus pais. Eu compreendo aqui que o propósito de Deus não era matar Isaac. Mas Deus precisava entender se Abraão ia cumprir tudo aquilo que Deus queria para que essas descendências fossem abençoadas, e que o seu filho não ocupasse o lugar de Deus em seu coração. Que numa situação difícil de decisão, que fosse crucial para aquela continuidade do que Deus tinha, ele não viesse a desobedecer. Então eu entendo que Deus ele não chama pessoas amadoras para realizar os seus propósitos, amém? Deus não chama pessoas extraordinárias, né? Eu falei um pouco sobre isso ontem. A gente ouve muito falar de ser extraordinário, tantas palestras, saia do comum, você é uma mulher super poderosa, daqui a pouco a gente está usando até tudo capa e sai voando. Porque é tanta autoafirmação, não que isso seja ruim, gente, a gente buscar, né, conhecer, o nosso potencial não é ruim. Mas se a gente não tiver equilíbrio, a gente vai entrar num lugar que não é o que Deus tem pra gente. Porque Deus ele chamou pessoas simples para cumprir propósitos. Deus não chamou pessoas extremamente capacitadas, mas Ele também chamou pessoas que tinham ousadia e coragem para realizar os seus propósitos. Ele não chamou pessoas que eram amadoras, não, que não, vou fazer aqui de qualquer jeito e tá bom. Não, porque aquilo comprometeria gerações, assim como a família de Ló comprometeu a geração dele. Mas Abraão seguiu em obediência. Mesmo depois de ter recebido a sua promessa, ele permaneceu com seu coração firme e honrando todas as promessas que Deus tinha para ele. Deus provou o seu caráter e ele fortaleceu o seu compromisso com o Senhor a cumprir em obediência seu propósito. Então a obediência é uma chave, igreja. Obedecer a Deus é uma chave que a gente precisa cumprir, seja nas coisas simples, seja nas coisas mais difíceis. Obediência. Naquela época, e nem hoje, né, também, mas a prática de sacrifício humana não era bem vista para Deus, mas existia nações pagãs que faziam essa prática, que sacrificavam crianças a um deus Moloque.
Então Deus, ele não queria a morte de Isaac. Deus, ele não queria esse tipo de sacrifício. Mas Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho no seu coração, para que nada comprometesse aquilo que ele tinha. Nada poderia comprometer os propósitos de Deus. E tornar claro que Abraão primeiramente amava o Senhor. E como que está o nosso coração? Trazendo para as nossas vidas hoje. Quais têm sido as nossas primícias? Quais têm sido as nossas prioridades? O que a gente tem buscado em primeiro lugar? O reino dos céus e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas? Ou será que a gente tem buscado satisfazer a nossa alma? A nossa vontade, os nossos desejos? Amém? Que o Senhor possa nos levar a essa reflexão nessa noite. Que nós possamos colocar como prioridade o Senhor. Que o nosso coração se volte a Ele nessa noite. Que o nosso coração se complete nele. Amém? Que nós possamos nos autoexaminar e pensar: o que eu preciso sacrificar? O que eu preciso abrir mão? Será que é o celular que tem roubado muito tempo? Redes sociais? O que eu tenho priorizado? Mais do que estar com Deus, buscar a presença dEle. O que tem desagradado a Deus, que você tem aí se incomodado, mas não tem conseguido abrir mão. Coloca hoje no altar dEle. Amém? Que isso possa ser sacrificado nessa noite. Seja um comportamento, qualquer coisa que vai contra a palavra do Senhor. Deus, Ele deseja derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E os benefícios que Deus tem para derramar sobre nós, os benefícios espirituais das bênçãos de Deus, eles superabundam todos os nossos sacrifícios, amém? Nada do que a gente faça vai ser suficientemente necessário para que Deus nos ame. Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Mas Ele deseja se relacionar conosco, e mais do que isso, Ele deseja manifestar algo através das nossas vidas. E o que Ele manifesta não fica somente em nós, mas sim através de nós, para a nossa geração, como eu disse, e para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estavam ao redor de Abraão, elas foram abençoadas, amém? Abraão desfrutou das bênçãos porque ele não questionou, mas ele simplesmente obedeceu. Ele se colocou no lugar de: eu quero cumprir, Senhor, o teu propósito, o teu chamado, a tua vontade, seja como for, seja onde for, Senhor. Tudo que eu quero é agradar o seu coração. Eu tenho entendimento que hoje Deus, a gente vive na era da graça e não da lei. Mas Deus, Ele continua exigindo de nós alguns sacrifícios, algumas renúncias. O maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Está pago. Todas as nossas dívidas foram pagas, foram sanadas. Ali na cruz do Calvário, que nos dá acesso hoje à presença do Pai. Mas Deus, Ele continua exigindo de nós algumas renúncias. Ele vai continuar exigindo, porque andar com Deus é andar na contramão do mundo. É incompatível a gente agradar a Deus e agradar ao mundo. Não dá para agradar dois senhores. Ou a gente agrada um e desagrada o outro, ou a gente vai desagradar um e agradar o outro. Não tem como. Amém? E nós, pela graça, fazemos parte da descendência de Abraão. E por meio da fé em Jesus, nós temos acesso a todas essas promessas. E eu tenho certeza que, assim, né, como eu, você deseja viver as promessas do Senhor para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Eu não estou falando de bênçãos financeiras, eu estou falando de ver a bênção da paz, da saúde, a alegria. Tudo isso é aquilo que só o Senhor pode nos dar. A paz que excede todo entendimento só vem do Senhor. Mas para isso, igreja, a gente precisa se achegar ao Senhor, amém? Quanto mais a gente se achega a Ele, mais Ele se achegará a nós. Mas viveremos em plenitude com Ele, para que a gente desfrute das bênçãos que foram derramadas lá atrás e hoje fazem parte da nossa vida, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, amém?
Então as bênçãos, elas transcendem presentes a serem desfrutados. Elas abençoam o propósito, elas representam, quando Deus abençoa, o propósito de Deus, que é fazer com que as suas bênçãos também transbordem para as outras pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Pela bênção de Abraão lá atrás, nós somos abençoados hoje, como eu disse, através dessa herança com Cristo que nós temos. Mas também eu preciso te dizer que nada fica em oculto para Deus. O que Ló cometeu ali com as suas filhas, o que as suas filhas fizeram, essa vergonha que elas fizeram para o seu pai, nada fica em oculto. E Deus, Ele está vendo todas as coisas, os seus olhos estão sobre a terra. E eu não falo isso para te dar medo, mas sim temor. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa, porque Jesus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. E quando o olhar dele está sobre a terra, está sobre as nossas vidas, nada fica em oculto. E uma hora, as coisas vão sair para fora. Elas vão ser vistas. Mas eu tenho certeza que não é isso que você quer viver, e nem eu. Por meio das nossas vidas, as nossas gerações, elas podem ser abençoadas. Amém? Então que nessa noite a gente possa render o nosso coração ainda mais. Ainda que você já acha que você entregou tudo, a gente sempre pode entregar mais para o Senhor. Amém? A gente sempre pode se entregar mais. Buscar mais a santidade. Buscar ser mais parecidos com Ele. Amém? Ele deseja ser o centro das nossas vidas. Totalmente, sem dividir a glória dele com nada e com ninguém. Ídolos não são imagens somente. Ídolos são pessoas. Ídolos pode ser um trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser algo que você tem na sua casa, pode ser um vício. Tudo isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. E Deus, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele ama os seus filhos, Ele nos ama. E tudo que Ele deseja é nos levar a viver a plenitude dEle. Então Ele não vai abrir mão disso, amém? Uma vez que Ele te chamou, Ele vai ali tocar o seu coração a todo momento para que você se aproxime cada vez mais dEle. Em nome de Jesus. Viver com Deus é viver de confiança em confiança, de fé em fé, de entrega em entrega. Não importa o quanto que a gente já entregou, a entrega de ontem, ela não vai ser a mesma de hoje. E de tempos em tempos, como eu disse, o Senhor vai pedir uma reafirmação dessa aliança. Se Ele perceber que por algum momento nós estamos indo por um caminho, que nós possamos nos perder, Ele vai trazer situações para que essa aliança seja reafirmada. Para testar em nós essa obediência. Essa busca de estar vivendo com Ele. Plenamente, amém? Mas uma coisa eu posso te garantir, que tudo que a gente entrega para o Senhor, com Deus a gente nunca perde. A gente pode ter uma pequena sensação de perda momentânea. Será que eu vou entregar isso aqui, Deus vai prover? Deus sempre vai prover. Deus Ele mostra para Abraão um lado que Abraão talvez tinha se esquecido. Ao prover o cordeiro, Deus está mostrando para o seu filho: eu sou a provisão. O cordeiro estava num canto, um lugar que ninguém imaginava. Será que ele não teria visto esse cordeiro antes? Mas o mover de Deus, ele é sobrenatural. Não dá para a gente calcular. Não dá para a gente fazer contas. E às vezes a gente quer colocar Deus no nosso controle, encaixotar as coisas de Deus no nosso formato. E Ele não vai entrar no nosso formato. Não dá para a gente colocar Ele dentro de uma caixinha e ditar como as coisas vão ser. A gente precisa abrir mão do controle das nossas vidas. Abrir mão de controlar a vida dos outros também. Controlar o nosso marido, a sua esposa, controlar os seus filhos, o que eles fazem, o que eles comem, o que eles vestem. Abre mão do controle. Amém? Os seus filhos são do Senhor. Dedique-se a agradar a Deus. O resto é com Ele.
Ele cuida do restante. Entregue o seu coração 100% a Ele. O restante é com Ele. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o caminho é entregar tudo que nós fazemos. Não é entregar parte, é abrir mão desse controle mesmo. Às vezes a gente quer controlar as vidas, quer controlar como vai ser o nosso amanhã, e aí fica com o coração cheio de ansiedade, preocupado, querendo dar um jeito em tudo, e humanamente às vezes é impossível. Mas creia na criatividade do seu Deus. Creia na criatividade de um Pai que te chamou e que é provedor. Amém? Ele vai cuidar do seu coração, Ele vai cuidar dos seus caminhos, Ele vai cuidar da sua caminhada. Entrega o seu caminho a Ele. Confia nele, todas as áreas da sua vida. Ele suprirá as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Abraão, ele tinha um sonho de ser pai. E o sonho, ele alimenta o que é? O que é alimentado pelo sonho? É a esperança. A esperança, ela é o quê? Um sentimento ligado à alma. Está intrinsecamente ligado à alma. E é a capacidade de acreditar em algo melhor, mesmo diante de circunstâncias adversas. Então aqui demonstra que Deus, Ele cuidou das necessidades da alma de Abraão. Deus cuidou da vida espiritual dele, porque Abraão vinha de uma geração que era idólatra. Desde o seu pai iniciou a caminhada. Terá, ele começou a caminhada, mas ele não terminou. Então Deus, ele chama Abraão, tira ele daquela parentela para sair daquela idolatria e levar Abraão a conhecer e servir o único Deus. Então Deus cuidou da vida espiritual de Abraão. E Deus cuidou da parte física, da vida física de Abraão. Então do físico, da alma e do espírito. Por quê? Porque Abraão, ele já tinha uma idade avançada para ser pai. E Sara também. Mas Deus, ele fez eles gerarem um filho sendo idosos. Então isso quer dizer que Deus, ele faz milagres no nosso corpo também. Não sei o que você tem vivido, se você tem vivido alguma enfermidade, algo que você está muito preocupado e você pensa que você não vai viver esse milagre, mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele gerou um filho onde todo mundo olhava e até a própria mãe riu quando Deus deu essa promessa. Quando o anjo chega e fala, você vai engravidar? O que a senhora faz? Ela dá risada. Como assim? Eu vou gerar, eu sou idosa. E às vezes está vivendo uma situação que as pessoas podem até ter rindo de você, ou até você está rindo de você mesmo, dizendo, Deus, é impossível. Eu não vou conseguir viver esse milagre. Mas eu quero te dizer, Deus é Deus do impossível. O possível nós fazemos. A nossa capacidade humana pode realizar o possível, mas se é impossível, entrega para o seu Deus. Amém? Entrega todos os teus caminhos, confia nele, e o mais, Ele fará. Ele vai te capacitar nessa entrega. Amém? Se você não está conseguindo, Ele vai te capacitar. Então a gente pode compreender aqui, se a gente entregar todos os nossos caminhos, todas as esferas das nossas vidas, todas elas nós entenderemos que esse versículo ele nos encoraja a confiar plenamente em Deus. Confiar, igreja, não é fácil. Sair da sua parentela. Sair da onde você está acostumado. Sair da onde você se sente feliz, se sente confortável. De repente de um emprego, uma mudança de lugar, uma mudança de igreja. Não é confortável, não foi confortável para ninguém. Mas confia nele. Confia nele. Ele não faz nada por acaso, amém? Essa palavra nos encoraja a confiar de todo o coração. A abrir o coração para viver o novo. Abraão foi para viver num lugar que ele não conhecia. Mas Deus superou as expectativas dele. Porque o seu coração estava em agradar ao Pai.
Então essa palavra nos encoraja a confiar. E assim nós contemplaremos a grandeza de Deus nas nossas vidas. A grandeza dos seus feitos também em nossas vidas. E através das nossas vidas. Confiar em Deus e buscar a sua direção, a sua orientação, a sua vontade. Quer dizer que Ele vai cuidar de nós, Ele vai guiar a cada passo. Não se preocupa com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. O amanhã pertence ao Senhor. Viva hoje. Viva o presente. O presente é um presente de Deus para nós. É algo que a gente possa viver agora. Amanhã é outro dia. Ah, mas eu estou cheio de conta para pagar. Não tenho dinheiro na conta. A gente vive assim também, de fé em fé. De fé em fé. E Deus tem cuidado, igreja. Deus vai cuidar da sua casa. Talvez Deus não vai te dar o que você gostaria, mas Ele vai te dar o que você precisa. Amém? Que os nossos sonhos estejam alinhados com o dele. Que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dele. Porque se assim for, as coisas vão acontecer na nossa vida. Amém? Se for para agradar a Ele, se for para glorificar o nome dEle, elas vão acontecer. Esse versículo de Salmos, ele é um lembrete poderoso de que mesmo em tempos difíceis, nós podemos encontrar paz e confiar que Ele tem um plano maior. Amém? O que a palavra fala? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para nós. Amém? Se for para glorificar o nome dEle, pode ter certeza que Ele vai fazer. Nada que a gente venha entregar para o Senhor é mais valoroso do que o amor e a provisão que Ele tem para entregar em nossas vidas. Confiar em Deus vale a pena. Se entregar 100% vale a pena. Chega um momento das nossas vidas que a gente não tem outra escolha, não dá para voltar para trás. Ou a gente confia, ou a gente confia, não tem outro caminho. Não tem outra escolha, não tem alternativa. Quando a gente conhece a Deus e nós somos marcados por Ele, quando Ele nos chama e nós já presenciamos dessa presença, desse amor, dessa graça, dessa bondade, não tem mais como voltar atrás. Ou a gente entrega o nosso coração 100% para viver tudo aquilo que Ele tem para nós, que a gente tem buscado nele, porque para o mundo já não dá mais, e para viver uma vida fria, não foi isso que Ele nos chamou. Ele nos chama para viver uma vida cheia do fogo do Espírito, cheia de amor, cheia de graça, cheia de bondade, para que as pessoas possam olhar para nós e olhar e dizer: você tem algo diferente, e eu estou precisando tanto disso. Eu preciso viver esse amor que você tem. Eu preciso viver essa graça que você tanto transmite, essa bondade. Que nós, como filhos e filhas, possamos refletir. Isso que é a graça de Jesus, a bondade de Jesus. Nós não fomos chamados para enriquecer, igreja. Nós não fomos chamados para alimentar somente aquilo que nós queremos, para crescer em matéria, em casas, em bens materiais. Não, o Evangelho é muito mais do que isso. Seguir a Cristo é uma entrega. É uma entrega para que a gente reflita a vida de Jesus Cristo. Nós precisamos nos entregar, pegar a nossa cruz e segui-lo. Não é Evangelho de riqueza. Se Deus quiser dar, amém. Mas e se Ele não quiser dar? Amém também? Como que vai estar o nosso coração? Abraão seguiu porque ele tinha promessas, mas ele sacrificou tudo. Ele estava disposto a entregar tudo. E aí as promessas vieram como consequência. Deus sonda o nosso coração. Ele sonda as nossas vidas. Que as nossas intenções estejam ligadas a dele. Amém? E eu quero deixar uma frase aqui para você.
que quando a gente inicia uma jornada de fé, a gente muda não apenas o nosso destino, mas nós inspiramos aqueles que vêm depois de nós. As pessoas nos observam mais do que a gente imagina. E não é só porque a gente está, eu e o pastor estamos à frente de um ministério, não. Eles observam você também. Eles te observam no seu trabalho, eles te observam na sua caminhada, eles te observam no meio social que você vive. E você pode inspirar pessoas. Então, quando a gente inicia essa jornada de fé, de entregar o nosso coração e dizer: Deus, eu confio, ainda que esteja tudo difícil, ainda que as situações estejam mais adversas, ainda que a enfermidade bateu na minha porta, ainda que os meus recursos estejam escassos, a minha geladeira esteja vazia, eu confio em Ti. As pessoas estão te observando. Elas estão dizendo: eu quero essa confiança, porque isso é ter paz em meio às dificuldades. E viver com Cristo é isso. Se nós estamos perturbados, algo não está certo. Uma coisa é a gente ficar um pouco preocupado. Ok, nós somos de carne. Mas a gente precisa compreender que essa preocupação não pode durar o tempo todo. Se isso gera uma perturbação, então algo saiu do controle. A paz não está reinando e você pode não estar inspirando pessoas. Abraão foi um homem que inspirou muitas pessoas. E até hoje nos inspira, sim ou não? Até hoje essa palavra está sendo contada aqui para mim e para você, porque ele teve um ato de começar uma caminhada como um ato de fé, uma jornada de fé. E o resultado não está só naquilo que a gente conclui, mas também está na ousadia de começar algo que Deus determinou. Talvez não vai ser a gente que vai concluir. O seu pai terá, ele começou essa obra, mas ele não concluiu. Ele morreu no caminho. Mas ele começou, ele iniciou a sua jornada de fé. Abraão concluiu, foi até o fim. Mas o resultado não está só naquilo que a gente conclui, mas sim na ousadia de começarmos. Deus, Ele quer o nosso passo de fé. Amém? Dar passos de fé nos faz iniciar jornadas que vão se propagar a outras gerações. Se preocupe com isso. Se preocupe em deixar um legado para outras gerações e inspirar pessoas a seguir um caminho rumo às promessas de Deus. O pastor, ele é a quarta geração de cristão. Eu sou a segunda da minha família. E o fato de não ter vivido completamente como a família dele, que foi passando de geração em geração, esse legado e essa visão do que é servir a Cristo, isso trouxe sofrimento para a minha família. Trouxe consequências para a minha família. Mas hoje, os nossos filhos, o Ryan faz parte da 5ª geração por ele. E da minha parte, o Ryan e a Hannah fazem 3ª. Isso quer dizer que a visão deles de relacionamento, eu vim de pais divorciados. Isso trouxe muito sofrimento para a minha visão de relacionamento, até que eu pudesse compreender o que Deus tinha para mim, que era uma restauração da minha família. Um casamento abençoado, dentro dos princípios de Deus. Então, quando a gente não compreende que as nossas atitudes e as nossas decisões, elas respingam nas nossas gerações, isso faz a gente viver e tomar decisões que são momentâneas, mas que trazem consequências que podem perdurar por muitos anos. Mas quando a gente compreende que, assim como Abraão compreendeu que as decisões dele ia respingar na geração, e que ele precisava ensinar o seu filho sobre obediência, eu tenho certeza que a visão de Isaac foi completamente diferente ali. Ele entendeu o que é amar a Deus acima de todas as coisas, e que a gente possa ter essa compreensão, amém? E inspirar outras pessoas a seguir esse caminho, rumo a viver as promessas de Deus, em nome de Jesus, amém? Então que a gente possa entregar, descansar, confiar, porque o mais o Senhor vai fazer.
Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos levar a novamente, Senhor, entregar todos os nossos caminhos a Ti. Que o Senhor possa nos levar, Senhor, novamente a descansar e confiar em Ti. Senhor, a nossa alma que anda tão agitada dentro de nós, a nossa alma, Senhor, que anda exigindo tantas coisas, Senhor, ser alimentada de tantas formas, meu Pai. Mas que nessa noite, Senhor, nós possamos nos voltar a Ti. Nos voltar a Ti, a olhar novamente as Suas promessas. E tudo aquilo, Senhor, que o Senhor um dia nos mostrou que iria fazer, meu Pai. Que os nossos corações, Senhor, que possam em algum momento ter se endurecido, como foi orado aqui no início do culto. Se de alguma forma, Senhor, o nosso coração se petrificou. Se de alguma forma, Senhor, nós já achamos que entregamos o suficiente. Essa é uma noite, Senhor, que o Senhor está determinando, nos dando uma oportunidade de recomeçar contigo, de reafirmar a nossa aliança contigo, Senhor. Que em obediência, Pai, nós possamos abrir os nossos corações para Ti, Senhor. Que em obediência, Pai, nós possamos nos entregar novamente, Senhor, sacrificar tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido, tudo aquilo que tem nos custado, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nós de alguma forma podemos ter colocado como ídolos em nossos corações. Tira de nós, Senhor, todo ídolo. Tira de nós, Senhor, tudo que de alguma forma nós colocamos e roubou a Sua glória. Dividiu a Sua glória. O Senhor deseja um concerto com a Sua igreja. O Senhor deseja um concerto conosco, uma reafirmação de aliança. Ele não traz essa palavra como um peso, mas Ele traz essa palavra como uma oportunidade de recomeço. Abraão teve a oportunidade de recomeçar, por um novo caminho, por uma nova história, uma descendência linda, cumprindo um plano de uma humanidade criada para se relacionar com Deus. E hoje o Senhor deseja se relacionar comigo e com você de forma mais íntima, de forma mais profunda. Se você está aqui nessa noite e você nunca teve a oportunidade de ouvir falar desse Deus ou de entender como as coisas funcionam, que Ele é um Deus que não é um Deus distante, mas é um Deus de perto que quer se relacionar com você. Ele não te trouxe aqui por acaso nessa noite. E eu quero te convidar a repetir comigo uma oração, se você deseja viver um tempo de se relacionar com Ele. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que a única forma que nós podemos nos achegar ao Pai é por meio de Jesus Cristo. Então, se você deseja se relacionar com Ele, você precisa receber o Filho. E eu quero te convidar a repetir comigo uma oração. Que você possa colocar a mão no seu coração nesse momento e repetir comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero me relacionar contigo. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero ter acesso. Eu quero ter acesso à presença de Deus. À presença de Deus. Por isso, Senhor Jesus. Por isso, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados.
Escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Porque eu te aceito Porque eu te aceito como único como único e suficiente e suficiente, Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Muda a minha história, Muda a minha história, muda a minha trajetória. muda a minha trajetória. E que em obediência Que em obediência eu possa seguir eu possa seguir uma nova vida contigo. uma nova vida contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero te convidar a deixar o seu nome com o pessoal do Connect. Eles estão com esse celular levantado. É uma forma que a gente tem de pegar os seus dados, entrar em contato com você e te ajudar nessa caminhada de obediência e de entrega a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Levanta do seu lugar, vamos adorar o Senhor. Que você possa se entregar. Ofereça a sua vida a Ele nessa noite como sacrifício vivo. Ofereça ao nosso Deus um culto racional. Não um culto voltado para as emoções, onde você precisa sentir arrepios e seu coração ser emocionado. Mas ofereça a Ele um culto racional, onde você entende que Ele é o centro da sua adoração. Que Ele é o único digno de ser adorado e exaltado nesse lugar. Ele é o único da sua vida. Ele é o único da sua família. Adore a Ele de todo o coração, em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim.
Conduza-nos, Senhor, sempre, em todos os momentos das nossas vidas. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, nós queremos nos render a Ti, nós queremos viver todas as Suas promessas e obedecer os Teus ensinamentos, os Teus princípios, aquilo que o Senhor tem nos direcionado, que quando o Senhor falar conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer, meu Pai, e obedecer. Coloca isso nos nossos corações. Eu declaro uma temporada de vivência das promessas do Senhor, meu Pai, uma temporada de entendimento, de entrega, de renúncia e de vivências das Tuas promessas, porque nós não vamos levar para os nossos túmulos as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, mas que em vida nós possamos realizar, viver, desfrutar de todas elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo por uma excelente semana na presença de Deus, uma semana de vitória, uma semana onde o Senhor possa continuar te direcionando, te capacitando, te ensinando, que você possa viver debaixo dessa paz, que você esteja debaixo da sombra do Onipotente. Descanse nele, saiba que Ele é Deus, espere nele, confie nele, o mais Ele fará. Ele é contigo por onde quer que você ande. Vai debaixo dessa paz, que esse amor de Deus sempre esteja no teu coração, e não esqueça de viver essa graça, esse favor imerecido de Deus, e que o Espírito Santo te encha dessa presença maravilhosa, e que você viva intimamente com Deus todos os dias da sua vida, e que essa bênção se espalhe sobre a tua geração, se espalhe sobre a tua casa, se espalhe sobre o seu local de trabalho, por onde você passar, que você leve essa presença que abençoe outros, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe, glória a Deus.